Pessoal na área, o seu professor de Biologia do canal Biologia Wi-Fi. Hoje nós estamos aqui reunidos para falar um pouquinho sobre relações ecológicas. Relações ecológicas é um tema importantérrimo para a biologia, tá? É um tema da ecologia. A ecologia é uma área da biologia bem ampla, bem complexa, que possibilita o entendimento do meio ambiente. Obviamente, quando a gente está falando sobre entender o meio ambiente, a gente está falando em entender as relações entre os seres vivos e o ambiente, e também nós estamos falando da compreensão das relações entre os diferentes seres vivos, seja da sua própria espécie, ou seja, entre indivíduos de diferentes espécies, tá legal? Então, fica aqui comigo que agora, nessa primeira parte do vídeo, eu vou dar uma introdução sobre relações ecológicas. Quando nós falamos em relações ecológicas, nós estamos falando em basicamente dois tipos de relações que podem existir na natureza. Nós estamos falando da relação entre diferentes seres vivos e também podemos falar da relação existente entre o ser vivo e o seu próprio ambiente. Só que agora, neste momento, nós vamos focar na relação entre os diferentes seres vivos. Vale ressaltar que quando nós estamos falando de relações entre seres vivos, nós podemos falar das relações existentes entre indivíduos de uma mesma espécie, e nós chamamos esse tipo de relação intraespecífica, ou seja, as relações intraespecíficas ocorrem entre indivíduos de uma mesma espécie, ou também existem as relações entre indivíduos de diferentes espécies. Aí é o caso, como eu estou mostrando aí para você, para ficar bem claro, das relações interespecíficas. Então, só para ressaltar, é o seguinte, ó, as relações intraespecíficas vão ocorrer dentro de uma mesma espécie, entre os indivíduos pertencentes a uma mesma espécie. E as relações interespecíficas vão ocorrer entre indivíduos pertencentes a espécies diferentes. Tá legal? Chuchu? Tranquilo? Então é o seguinte, ó, agora pensa comigo. A gente tem que falar também no caso das relações que são harmônicas ou desarmônicas, porque também elas são classificadas dessa forma. Então, para você ter uma noção, se liga agora aí na tela na definição de relação harmônica e desarmônica. Se liga aí. Então é o seguinte, meu querido, ó, as relações entre os seres vivos também podem ser classificadas como relações harmônicas e desarmônicas. Vale ressaltar que elas podem ser representadas com alguns sinais, como eu vou mostrar aí para você, ó. Se liga aí, ó. Pá! Olha aqui, ó. As relações harmônicas podem ser representadas como um sinal positivo. Mas como a gente define elas, prof? É o seguinte, estou te apresentando aí, ó. A gente pode definir as relações do tipo harmônicas como aquelas que podem proporcionar benefícios mútuos, benefícios recíprocos, ou pode beneficiar apenas um dos seres envolvidos, sendo que o outro não vai se prejudicar nesse tipo de relação. Pode sair, então, os dois beneficiados, positivo, positivo, ou pode sair somente um beneficiado e o outro não sai prejudicado. Não fede nem cheira, entendeu? Então pode ser do tipo positivo zero. Depois a gente vai ver isso melhor, tá? Ó, agora, com relação às relações desarmônicas. Elas podem ser representadas pelo sinalzinho aí, ó, negativo, tá? A gente define as relações desarmônicas como aquele tipo de relações, né? Como aquelas relações que ocorrem entre indivíduos, só que no caso elas podem causar benefícios apenas para um dos organismos envolvidos, sendo que o outro sai prejudicado. Então, relação do tipo harmônica, no caso, pode ser que ambos se beneficiem nesse tipo de relação, ou pode ser que um se beneficie e o outro, ele não sai prejudicado e não sai beneficiado, tá legal? Já as relações do tipo desarmônicas, elas vão proporcionar
o benefício a um desses caras que estão envolvidos na relação e o outro vai sair prejudicado. Agora, é o seguinte, eu vou te apresentar aí alguns exemplos desses tipos de relações, tá? Harmônicas e desarmônicas, tanto a nível de espécie intraespecífica ou também exemplos de relações interespecíficas. Se liga aí! Então, meu querido e minha querida, ó, se liga lá. Vamos começar falando sobre as relações intraespecíficas harmônicas, certinho? Então, o que a gente vai falar aqui, professor? A gente vai falar sobre as relações que ocorrem a nível de espécie, dentro de uma mesma espécie, e são aquelas relações onde pode ocorrer um benefício mútuo, recíproco para ambos os indivíduos que estão se relacionando, ou pode ser o caso onde um indivíduo se beneficia dessa relação e o outro não sai prejudicado nem beneficiado, não fede nem cheira, certo? Então é o seguinte, eu vou começar dando o exemplo da colônia para que você assimile um exemplo de relação intraespecífica harmônica. As colônias, os indivíduos que fazem parte da colônia, esses caras vivem coladinho, tá? Colônia, coladinho. Isso significa o quê, professor? Significa que na colônia existe uma união física entre os indivíduos que são pertencentes a essa colônia. E esses caras, eles vão atuar em conjunto para a sobrevivência, para o desenvolvimento dessa colônia. Um exemplo típico é o caso das bactérias. As bactérias trata-se de um exemplo de colônia do tipo isomorfa, ou seja, o que isso significa? Isso significa que nós estamos falando de seres unicelulares, são seres procariontes, e quando em conjunto, coladinhos, formando uma colônia, esses caras, além de estarem unidos fisicamente, eles têm funções parecidas e vão atuar em conjunto para a sobrevivência da colônia, ok? Então, esse é um exemplo típico de uma colônia isomorfa. Então eu acho que você se ligou, certo? Que na colônia os indivíduos eles estão coladinhos, eles estão com uma união física, então eles exercem funções parecidas, meu querido. Agora é o seguinte, eu quero que você dê uma boa olhada na definição que eu vou apresentar para você agora. É a definição de sociedade, um tipo também de relação do tipo intraespecífica harmônica. Só que no caso é o seguinte, na sociedade os indivíduos estão separados. Sociedade, separados. Tá legal? Então é o seguinte, como você pode dar uma olhada aqui no conceito de sociedade, é importante você ter em mente que na sociedade não existe uma união física entre os seres que fazem parte dessa sociedade. Os seres, entretanto, eles possuem algumas funções distintas e isso necessita, então, o estabelecimento de uma certa organização social que preza pelo bem-estar dessa sociedade. Um exemplo disso é o caso das abelhas, meu querido. Aí é um exemplo clássico do tipo de sociedade, onde existe a rainha, onde existe a operária, onde existe o zangão. A rainha, por exemplo, ela faz parte daquele clã seleto e ela é responsável por botar os ovos e presidir a colmeia, dar as funções, delegar. Ela é a CEO da parada toda. Já as operárias, elas já põem a mão na massa, elas vão obedecer o que a rainha tem a falar para elas, certo? Então elas cuidam da comida, da coleta de néctar, elas cuidam da questão da hidratação dos seus representantes e elas também servem para proteger a colmeia. Os zangões, por suas vezes, eles estão aí no seu harém, embora existem poucos zangões em uma sociedade de abelhas. A única função desses caras é reproduzir, fecundar a rainha. E aí, é ou não é interessante? Então é o seguinte, só para fechar, a bruxaria tá no seguinte, ó. A bruxaria é a seguinte, você sempre vai considerar sociedade e colônia um tipo de relação intraespecífica harmônica
positiva, positiva, do tipo positiva, positiva. Porque no caso, como todos os indivíduos se beneficiam nesse tipo de relação, então o positivo vai para os dois caras, fechou? Agora, é o seguinte, a gente vai falar sobre o tipo das relações intraespecíficas desarmônicas. Se liga agora no exemplo que eu vou apresentar aí para você. Vamos começar falando então sobre alguns exemplos de relações intraespecíficas desarmônicas. No caso aí, o que eu quero destacar para você, nas relações intraespecíficas desarmônicas, como um cara vai sair na desvantagem, um desses caras vai se ferrar, ele vai sair em desvantagem, então a gente dá para ele um sinalzinho negativo. O outro ser da mesma espécie que está participando desse tipo de relação, ele vai sair na vantagem, então a gente passa para esse cara um sinalzinho positivo. Então, quando a gente vai falar sobre esse tipo de relação, vamos falar sobre a relação intraespecífica do tipo competição. Na competição, como você pode ver aí no nosso exemplo, você pode ver que existem dois seres disputando por algo. Eles estão disputando possivelmente por um parceiro sexual, por espaço territorial, mas também podem estar disputando por alimento. Então são seres de uma mesma espécie disputando por algum tipo de recurso. E aí, geralmente, nesse caso, são seres que possuem o mesmo nicho ecológico, o mesmo estilo de vida. Um outro tipo de relação intraespecífica desarmônica é o caso do canibalismo. No canibalismo, os indivíduos de uma mesma espécie se alimentam do outro. Então, o que vai acontecer? Esse é um tipo de comportamento que ocorre quando existe uma competição muito acentuada entre os indivíduos da população de uma mesma espécie ou quando existe a falta de recursos alimentares. Então isso acaba intensificando esse tipo de prática dentro de uma mesma população. Mas você deve estar perguntando o seguinte, mas Paulinho, isso aí é de Deus? É claro, meu querido, no meio ambiente não é igual o Bob Esponja, é faca na caveira. Então esse tipo de comportamento, inclusive, ele é para o bem da perpetuação da espécie. No louva-a-Deus, por exemplo, o macho, ele facilita esse processo justamente para garantir que a fêmea consiga gerar os seus filhos de forma mais satisfatória. Facilitando o processo de canibalismo por parte da fêmea, isso garante que a fêmea terá alimento e nutrientes para o desenvolvimento dos seus ovos.